Vamos então iniciar o nosso estudo de hoje, o nosso Evangelho no Lar, estudando o nosso livro Fonte Viva. Hoje o texto número 93, Altar Íntimo. E ele tem uma importância muito grande para todos nós, porque inclusive essa semana nós chegamos a conversar um pouquinho sobre as questões de liberdade de consciência, falamos também sobre materialização da fé, a necessidade que nós temos de crescer em espírito, em conjunto com o nosso crescimento intelectual, o nosso crescimento racional, porque a razão muitas vezes nos permitem nos quase que obrigam a termos objetos palpáveis para analisarmos a nossa fé. Então precisamos de um objeto, precisamos de uma representação, precisamos de um símbolo. A nossa razão pede isso, porque a razão ela precisa desses elementos, enquanto que a fé ela se baseia nos sentimentos, se baseia naquilo que nós podemos imaginar. Quando nós fazemos essa combinação, usando a fé com a razão, que é exatamente a fé racional, que a doutrina espírita procura nos auxiliar, nós utilizamos sim os sentimentos, utilizamos sim a nossa imaginação, mas sempre trazendo para o mundo real. Não nós nos elevando para um mundo fictício, mas fazendo com que esses elementos que são abstratos venham para o nosso mundo real. Daí então nós nos fortalecemos cada vez mais. Então foi isso que nós conversamos durante essa semana. E nesse texto, Altar Íntimo, Emmanuel separa para nós uma pequena frase, uma pequena oração de um versículo todo, de uma carta que foi enviada aos Hebreus, lá no capítulo 13, versículo 10, que ela tem uma significância muito grande. Temos um altar. Essa é a expressão. E só o fato de nós vermos esse título já dá para entendermos exatamente o seu significado. Então o texto, na verdade, que Emmanuel nos traz, ele vem muito mais para poder ilustrar esse nosso modo de pensar, do que necessariamente explicar detalhadamente o que ele significa. Se falarmos que nós temos um altar, e esse altar é um altar íntimo, nós começamos a perceber que o verdadeiro culto que nós devemos realizar em direção a Deus, em direção ao mundo espiritual, ele existe e deve existir, e deve iniciar principalmente dentro de nós. Porque normalmente nós temos sempre, dentro daquela ideia inicial que eu trouxe para vocês, do intelecto, do culto materializado, do culto exterior, nós vivemos muito de aparências, de esperanças infundadas, sem construirmos de fato ou desenvolvermos em nós a real espiritualidade. Então, na verdade, todo verdadeiro altar começa dentro de nós. Então vamos aqui para que Emmanuel trouxe para nós. Bom dia, Mazilda, bom dia a tutti. Ele diz assim: até agora construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre e Senhor. De ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamado de perfumes, preciosidades e flores, erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. Materializado o monumento da fé, ajoelhamo-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Realmente, toda movimentação nesse sentido é respeitável, ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada em favor das suntuosidades do culto, porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. Todavia, é imprescindível crescer para a vida maior. O próprio Mestre nos advertiu, junto à Samaritana, que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. E Paulo acrescenta que temos um altar.
a finalidade máxima dos templos de pedra é de despertar-nos a consciência. O cristão acordado, porém, caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Não olvidemos, não esqueçamos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Comparecer ante os altares de pedra, de alma fechada à luz e à inspiração do Mestre, é o mesmo que lançar um cofre impermeável de pedras, de trevas, à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando-o através do altar do coração, e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. Muito bem. Inicialmente, quando Emmanuel começou a trazer para nós essa imagem de templos construídos de ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamado de perfumes, preciosidades e flores, quando ele trouxe para nós essa imagem falando sobre a arte dentro das instalações religiosas, para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. Então nós vemos que quando nós buscamos esse culto para direcionarmos a Deus, ao mundo espiritual, eu me lembrei de alguns documentários que eu já tive a oportunidade de assistir, ou mesmo algumas visitas que eu já tive a oportunidade de fazer, compreendendo um pouco sobre a arte sacra, ou seja, a arte dentro das instituições religiosas. E eu me recordo de templos folhados a ouro, monumentos enormes, voltados para os cultos religiosos, a arte, esculturas, pedras, pinturas, afrescos, janelas, vitrais, tudo com belíssima aparência, e ali então sendo construído apenas para visitação. As pessoas vão até lá, algumas vezes apenas para visitar, fotografar a beleza artística daquele lugar, ou o valor histórico que ele tem, ou mesmo até para participar de alguns cultos, quando essas instalações estão ativas dentro de cada religião. E aí vemos as pessoas deslumbradas, encantadas, presentes fisicamente, mas não presentes espiritualmente. Então, normalmente nós construímos essas instalações com o objetivo de demonstrar o tamanho do respeito que nós temos a Deus. Como Emmanuel nos lembra aqui, bom dia, Filó, bem-vinda, bom dia, Regina. Como Emmanuel nos lembra aqui, muitas vezes essa movimentação é bastante respeitável, porque na verdade é uma forma de nós demonstrarmos os nossos sentimentos em direção a Deus. A mesma coisa acontece principalmente nessa época de fim de ano, em que nós temos as festas de Natal, em que a forma que nós temos de demonstrar consideração a uma pessoa é comprando para ela um presente. E aí lembramos que quanto melhor o presente, quanto mais valioso ele é em termos de valor monetário, em termos de volume, maior é o sentimento que nós trazemos por alguém. E isso não deixa de ser uma realidade, porque, embora nós não saibamos expressar isso emocionalmente ou sentimentalmente de um modo puro, nós então procuramos transferir o valor daquilo que nós sentimos para o objeto que representa esse sentimento que nós temos. Então nós aprendemos desde o início a demonstrar nosso carinho através dos presentes. As crianças crescem assim, nós crescemos assim, outras crianças virão que também crescerão
com essa educação. É a forma que nós temos de demonstrar um agrado. Assim acontece também dentro do movimento religioso. Porque quando nós queremos mostrar o nosso grande sentimento a Deus, não há forma melhor do que nós construirmos um grande altar com toda a sua riqueza. Me lembro de uns templos na Índia, enormes, com aquelas estátuas douradas, com aquelas esculturas que devem ser absurdamente caras. E ali as pessoas vão porque elas conseguem perceber que diante daquele visual, elas se sentem mais próximas de Deus. Então por isso nós falamos que é uma forma de materializarmos a nossa fé. Precisamos fazer com que ele se torne concreto. Então vem as instituições, vem os símbolos, as roupas, os objetos sagrados, os livros, as posturas que nós adotamos, né, com ajoelhados, com as mãos levantadas. Então são formas físicas de nós demonstrarmos aquilo que nós sentimos. E isso é muito natural e também bastante necessário ainda pelo nosso nível evolutivo, já que o mundo físico, ele, nessa condição em que nós nos encontramos, a matéria é uma barreira muito poderosa que nem sempre, ou a maioria das vezes, não permite que nós transcendamos, vamos dizer assim, o mundo físico para poder compreender o mundo espiritual. Isso significa o quê? Que nós não vemos o mundo espiritual. Nós não conseguimos ver, pela nossa ainda sensibilidade, ainda bastante grosseira, aquilo que realmente acontece à nossa volta. Então eu não consigo ver Deus, não consigo ver os espíritos, não consigo ver o mundo espiritual, não consigo perceber, através dessa sensibilidade, as vibrações, pensamentos que os outros emitem em minha direção. Isso sempre considerando, nesse aspecto que nós estamos abordando, o lado positivo. Então alguém que diz assim, olha, eu tenho um amor muito grande por você, mas eu não sinto isso. Muitas vezes até compreendo através dos gestos, através do contato, através dos presentes. Mas em termos de vibrações e energias, nós não somos capazes ainda de perceber. Coisa que no mundo espiritual é muito diferente. No mundo espiritual nós lembramos que aquilo que nós pensamos mobiliza fluidos à nossa volta que nos atingem e também nos provocam nos estimulam a sensibilidade. Então nós somos capazes de sentir realmente aquilo que os outros sentem a nosso respeito. Seja um sentimento positivo, seja um sentimento negativo. Então nós estudamos muito sobre isso. As vibrações negativas que nós enviamos em direção a alguém podem provocar muito mal. Aqui no mundo físico, isso não tem tanto valor. Tanto é assim que nós muitas vezes não falamos alguma coisa para alguém, mas pensamos alguma coisa negativa ou positiva em relação a ela. E ela nem sempre vai perceber. Vai perceber de acordo com a sensibilidade. Quando alguém diz assim, olha, toda vez que eu chego perto daquela pessoa, eu me sinto assim, radiante. Ou então toda vez que eu chego perto daquela pessoa, eu me sinto muito mal. Porque ela tem uma sensibilidade para perceber essa energia que está à nossa volta. E ainda assim é um tema bastante controverso, bastante subjetivo. Cada pessoa sente de uma forma. Então não dá para dizer que isso é genérico, todo mundo sente igual, todo mundo percebe igual. Então com relação aos sentimentos, no mundo espiritual, ele tem uma característica muito diferente dos sentimentos aqui no mundo físico. Então nós temos que demonstrar. No mundo espiritual, os espíritos comentam que no momento da oração nós sentimos o nosso pensamento irradiar, nós sentimos aquela luz aumentar. Tanto que falamos, né, dos espíritos de luz. O que significa esses espíritos de luz? São energias que irradiam desses espíritos pela sua elevação. E isso acontece também com relação a nós, quando somos observados a partir do mundo espiritual. Os espíritos percebem que aquelas pessoas emitem uma vibração diferente, ou irradiam uma energia mais intensa, de acordo com a sua elevação. Então nós vemos que o mundo espiritual para nós é algo ainda muito distante da nossa realidade. Nós aceitamos muitas teorias, bom dia pessoal que chegou, nós aceitamos muitas teorias, mas não conseguimos ainda compreender de fato, porque os nossos sentidos, visão, audição, paladar, tato,
o fato, são 5 canais que nós temos que nos permitem interagir com o mundo à nossa volta. Para aqueles que têm o sexto sentido, que a doutrina espírita interpreta exatamente como essa sensibilidade mediúnica, capaz de perceber o mundo invisível, são poucos aqueles que possuem, ou são poucos aqueles que sabem se relacionar bem com esse sexto sentido. Então precisamos apenas dos nossos sentidos físicos, ou melhor, utilizamos apenas dos nossos sentidos físicos para nos relacionarmos com o mundo e até mesmo para poder fazer com que a nossa fé fique viva e ativa. Então por isso necessitamos ainda dos templos físicos, para que eu possa ver uma imagem, para que eu possa ver a grandeza de uma estrutura, e ali eu vou transferir naturalmente para a grandeza do próprio Deus. Tanto que nós vemos que muitas instituições constroem templos enormes para mostrar exatamente o tamanho do seu próprio Deus. E por que eu falo seu próprio Deus, se todas elas observam apenas um único Deus? É que cada uma interpreta esse Deus do seu jeito. Então alguns são mais humildes, simplesmente dizem assim: eu sei que Deus é grande, que é infinito, e eu me conecto com Ele apenas pelo pensamento. E outros dizem: não, eu tenho que construir um templo gigantesco para mostrar o tamanho desse meu Deus. Então nós procuramos materializar o valor desse Deus através de nossas estruturas. Muito bem, a partir desse raciocínio, é muito fácil da gente perceber que aquilo que nós exteriorizamos não representa necessariamente aquilo que nós sentimos, aquilo que nós vivemos. Porque se nós pegássemos uma estrutura gigantesca para dizer que aquele é o tamanho da minha fé, aquele é o tamanho do Deus que eu adoro, o Deus que eu cultuo, e daquele mesmo tamanho também é o sentimento de amor e de caridade que eu trago dentro de mim, nós podemos imaginar o tamanho do trabalho que aquela pessoa poderia realizar. Eu não falo aqui de indivíduo A, indivíduo B, falamos de todos nós. Porque enquanto uns constroem, outros frequentam. Então, se eu frequento um templo daquele tamanho, falamos também de centros espíritas. Nós temos centros espíritas que têm auditório para 5.000 pessoas. Então podemos imaginar assim: olha o tamanho desse centro, olha o tamanho da relação que nós temos com o mundo espiritual. Agora imaginemos se o tamanho daquela instituição também representasse o tamanho do amor que tem dentro de mim. Aquele amor que é tão grande que parece ser infinito. Aquele amor que é tão grande que eu sou capaz de me doar dentro daquilo que me é possível para poder fazer com que o próximo seja beneficiado pela minha fé, por esse sentimento. Então esse altar íntimo, de acordo com aquilo que nós conversamos essa semana, falando sobre a liberdade de consciência, até trouxe para vocês o exemplo dos escravos. Os escravos, quando foram libertos aqui no Brasil, ficaram meio desorientados. Eles queriam apenas a liberdade, mas não sabiam o que fazer com ela. Tanto que muitos acabaram se desvirtuando, muitos acabaram sofrendo, fazendo sofrer. Muitos acabaram sofrendo muito prejuízos, tanto que, estudando um pouco de sociologia, nós vemos que hoje, tanto no Brasil como em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, convulsões sociais, lutando contra o preconceito, contra a desigualdade social, aquela briga entre negros e brancos. No Brasil, nós brigando também por direitos contra o racismo, cotas e tudo mais. Então a gente vê que essas consequências sociais são consequências daquela falta de organização quando da concessão da liberdade aos escravos. Então simplesmente queriam a liberdade. Você tem a liberdade, o que você vai fazer com ela? Não sei. Eu só sei que quero ser livre. Então é muito justo esse modo de pensar. Só que nem sempre ele acaba sendo produtivo. Haveria uma outra forma de fazer isso? Não sei. Isso vai depender dos valores das pessoas, do que viviam naquela época, do grau de conscientização, do valor moral que elas tinham, mas simplesmente a liberdade foi concedida. Então, quando nós falamos isso da doutrina espírita, que ela é uma doutrina que liberta a consciência,
e muitas vezes as pessoas sentem necessidade de ter o mesmo amparo que tiveram durante as suas vidas, dentro de uma instituição que trazia aquele certo controle, por exemplo, delimitando os locais que são sagrados, apresentando uma estrutura hierárquica em que você tem que obedecer uma liderança, em que você tem representantes que foram eleitos para poder fazer com que nós nos conectemos a Deus. A doutrina espírita fala que nós somos espíritos, que a nossa consciência é livre e que nós temos absoluta facilidade de nos conectarmos com Deus. Mas então ela propõe essa liberdade, mas não a liberdade desorganizada. Ela vai apresentando, desenvolvendo o nosso intelecto, desenvolvendo os nossos valores, fazendo com que nós alcancemos gradualmente essa liberdade e façamos um bom uso dela também. Então, a partir dessa nova educação que nós vamos recebendo e desenvolvendo em nós essa capacidade de vivermos de uma forma livre de consciência e de termos um livre-arbítrio bem controlado, bem direcionado, nós começamos também a olhar para dentro de nós mesmos. Então, enquanto a nossa consciência se desenvolve ou se liberta, juntamente com o nosso intelecto, a partir do conhecimento que nós vamos adquirindo, sentimentalmente nós também vamos nos desenvolvendo. Em termos de fé, também vamos nos desenvolvendo. E aí eu entendo que a minha fé, acreditar em Deus, por exemplo, a intensidade e a dimensão dessa fé vai depender daquilo que eu tenho dentro de mim, não do ambiente exterior onde eu me encontro. Então não importa se o lugar que eu me encontro é um lugar considerado sagrado, se é um lugar luxuoso, se é um lugar grande, simplesmente vale aquilo que eu tenho dentro de mim. Não preciso frequentar para me relacionar com Deus. Pelo menos esse é o objetivo final. Nós abolirmos os cultos exteriores e começarmos a valorizar os cultos interiores. Mas até alcançarmos esse estágio ainda tem um caminho muito longo. Muitas e muitas encarnações ainda virão, até que nós tenhamos essa compreensão. Mas até lá a gente vai vivendo então nesses grupos, nesses locais que estimulam a nossa fé, que fortalecem as nossas convicções. Só que nós temos que aprender, a partir desse entendimento, a dar o devido valor àquela estrutura. Para que ela existe? Ela existe para que a gente possa se concentrar naquele lugar, para que ele possa nos acolher, para que ele possa nos proteger, nos permitir a união dos pensamentos. Então nós não vamos dar vida às pedras, não vamos dar vida aos símbolos, não vamos dar vida à matéria como um todo. Mas ali servirá apenas um local onde nós vamos nos encontrar com outros que nos ajudam a desenvolver esses valores. Então o altar íntimo, que é isso que Emmanuel traz para nós, é aquilo que é mais importante, que nós aprendamos a valorizar. Aliás, nós lembramos sempre que, quando nós falamos sobre o Evangelho no lar, foi uma necessidade que muitos católicos, na época em que a doutrina espírita começava a se estruturar, muitos católicos sentiam essa necessidade de continuar com essa prática religiosa a partir do momento em que eles começaram a ser discriminados nas instituições que frequentavam. Alguém chegava e falava assim, olha, chegava na sua igreja e dizia, eu comprei o livro dos Espíritos, estou lendo. E aí então vinham aqueles rótulos, isso é coisa do diabo, porque você se entregou, porque você não pode mais frequentar aqui, e as pessoas começaram então a se isolar. Ou foram forçadas a sair dessas instituições, a se distanciar da fé que praticavam, ou então faziam por vontade própria, dizendo, olha, a partir do entendimento que eu tenho agora, eu não sinto mais vontade de participar daqueles cultos. Mas eles sentiam vontade de se relacionarem com Deus através dos cultos. Foi aí então que Kardec sugeriu, através da Revista Espírita, que eles começassem então a organizar o culto do Evangelho no lar. Não mais nas igrejas, não mais nas instituições. E ali então cada um começou a entender exatamente que se relacionar com Deus não dependia do tamanho da estrutura ou do local onde eles estivessem. Bastava apenas que ele se desenvolvesse intimamente e se relacionasse com Deus.
Então esse foi o propósito do Evangelho no Lar, do surgimento do Evangelho no Lar. Então o que nós vemos aqui? Que Emmanuel coloca para nós, nessa questão do respeito a essa atitude que nós ainda temos, porque era muito interessante quando nós temos os nomes, principalmente das instituições religiosas que nós temos hoje, aqui no Ocidente, aquelas que vivenciam o cristianismo. Então nós temos primeiro aquela capela. A capela é aquela casinha pequena, onde cabe pouca gente, que é uma coisa bem simples. Depois ele passa para uma igreja, que já é um pouco maior. Depois ele passa para uma catedral, que é uma coisa mais suntuosa. Então nós vemos que são, de acordo com os recursos financeiros que se tem, de acordo com o público e de acordo com a necessidade, vão criando então instituições dos mais variados tamanhos. E pessoas que realmente vão com toda sinceridade a esses locais, porque acreditam que naquele ambiente Deus se encontra presente. Embora não tenha compreensão de que Deus está presente em qualquer lugar, inclusive dentro dela própria. Então Emmanuel atenua um pouco dessa ideia do materializar da fé, dizendo para nós que toda movimentação nesse sentido é respeitável. Ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada em favor das suntuosidades do culto. Porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. Então é muito comum as pessoas investirem, fazerem doações ou investirem grandes quantias, construindo essas estruturas, se esquecendo dos mendigos que estavam na porta. Ou até mesmo expulsando os mendigos porque eles poderiam contaminar aqueles ambientes. Então, através da história, nós podemos ver assim as tantas aberrações que nós, porque certamente estávamos também entre eles, seja num tempo mais recente, num tempo mais distante, mas nós valorizávamos a nossa relação com Deus através dessas estruturas, sem permitirmos que outras pessoas interferissem nisso, contaminassem a nossa fé. Então eram expulsos aqueles que estavam ali atrapalhando a pureza do nosso pensamento. Mas, como o Emmanuel coloca para nós, é imprescindível crescer para a vida maior. E aqui ele dá o exemplo, junto à samaritana, dizendo que viriam os tempos em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. Então é isso que nós estamos desenvolvendo a partir de agora. A verdade, libertando a consciência, não a liberdade, não, a verdade, libertando a consciência, não a verdade arrogante do intelecto, do conhecimento, mas a verdade do entendimento. Porque não são raras as vezes em que nós observamos nos centros espíritas aquele discurso de que nós conhecemos a verdade, de que nós conseguimos alcançar o real entendimento, em que os outros ficam presos na ignorância. E aí então o nosso orgulho se exalta cada vez mais. Isso na verdade é arrogância, porque nós nos desenvolvemos intelectualmente, rejeitamos o culto que outras pessoas praticam, os valores que elas dão aos seus símbolos, em nome dessa prepotência nossa, dizendo que nós somos especiais e eles não. Como se fora do Espiritismo não houvesse salvação. E aí nós começamos a entender que também erramos dentro do nosso meio, apesar desse entendimento que nós temos. Isso porque nós crescemos intelectualmente, mas não conseguimos crescer espiritualmente. Porque o crescimento do espírito, ele depende muito do sentimento que nós alimentamos. E principalmente o amor. Não o amor vulgar que nós vemos hoje, não o amor utilizado de uma forma tão banal, mas aquele sentimento real que existe dentro de nós, do amor por tudo. Porque aquele amor universal, que Jesus bem expressou aqui no nosso meio, quando esteve aqui encarnado, o amor pela natureza, o amor pelas pessoas, o amor pelas ideias, daquelas que eram verdadeiras e sinceras, respeitando o entendimento de cada um. Então esse amor nós estamos aprendendo a desenvolver. Ainda falta um pouco, porque nós percebemos a dificuldade
desse tipo de sentimento quando nós assistimos a um programa na televisão. E aí nós vemos então nos jornalísticos mostrando crimes, mostrando pessoas que nos são de certa forma antipáticas, como políticos, como indivíduos, personalidades de um modo geral. Então nós ainda amamos apenas aquilo que faz parte do nosso círculo íntimo e que traz para nós aquele sentimento de satisfação, de alegria. Mas aquilo que foge a esse nosso círculo já são indivíduos que por enquanto ficam desprezados, relegados ao amor de outras pessoas, não pelo nosso. Algumas vezes nós desejamos até que eles não sejam amados por ninguém. Mas eles são. Sejam por aqueles que estão encarnados, sejam por aqueles que estão desencarnados. Aí inevitavelmente me vem aquela lembrança, mais uma vez, né, do Chico Xavier, quando esteve aqui em São Paulo, lá pela década de 80, se eu não me engano, década de 70, visitando a nossa antiga penitenciária. E aí ao sair, né, eu repito essa história porque muitos de vocês podem não conhecer, ao sair daquela visita, depois de toda a história que aconteceu lá dentro, visitando os presos, consolando, levando presentes, inclusive cigarros a eles, os repórteres lá fora ansiosos para poder ouvir a opinião dele. Chico, o que você viu lá dentro? Por que você levou cigarros para aquelas pessoas? Aí Chico dizia, é uma necessidade que eles têm. Se eles têm a necessidade disso, então vamos aliviá-los por isso. Mas e os obsessores? Você viu muitos obsessores? Vi sim, mas também vi muita mãe chorando. Espíritos desencarnados, que amavam seus filhos apesar do erro que eles cometeram, e elas estavam ali junto deles chorando, lamentando pelo erro que eles cometeram. Então nós vemos pela televisão esses criminosos, assassinos, corruptos, estupradores, que são espíritos doentes, não tenhamos dúvida disso, e que são amados por pessoas que os conhecem intimamente, mas nós não aprendemos ainda a ver isso tudo. Ver aquele espírito que sim, ele precisa de ajuda. Muitas vezes essa ajuda vem de uma forma dolorosa, inclusive tirando-o da convivência da sociedade temporariamente, esperando exatamente, que a Miriam colocou, esperando essa mudança, porque nós também já cometemos os nossos crimes. Seja nesse nosso presente, seja no passado próximo ou no passado distante. E mesmo assim nós tivemos a oportunidade de nos regenerarmos. Então, somente através desse amor que nós estamos desenvolvendo em nós, é possível a transformação. Nós lembramos da passagem do Evangelho. O amor cobre uma multidão de pecados. Por que o amor cobre uma multidão de pecados? Porque o amor não julga, ele auxilia. Auxilia dentro daquilo que ele pode. Ele não tem julgamento, não tem preconceito. Ele é prudente, sem dúvida nenhuma, mas também ele é acolhedor. E ele procura fazer aquilo que ele pode, para poder auxiliar aquele espírito a se regenerar. Porque é interessante, nós nos vemos como espíritos imortais, espíritos em processo evolutivo, espíritos que estão crescendo, mas nós nos esquecemos que aqueles indivíduos que estão presos também são espíritos imortais. Também são espíritos que vão evoluir. Mas o amor que nós sentimos ainda é muito limitado ao grupo que nos acompanha, ao grupo que nos rodeia. Então esse sentimento ele vai crescendo cada vez mais. Então nós percebemos que esse amor que nós sentimos, quanto mais ele se expande, maior vai se tornando o nosso altar íntimo. Muitas vezes muito maior do que o altar material que nós vemos à nossa frente. Então é esse o pensamento que nós temos que ter. Esse é o objetivo, nos desmaterializarmos. Dentro da doutrina, só fazendo um paralelo, nós recebemos muitas informações sobre o que nos espera no mundo espiritual. Não apenas em termos de lugar, mas principalmente em termos de condições. Qual será a nossa condição futura? Quantas encarnações nós ainda teremos? Quais são as provas e expiações que nós vamos vivenciar? Como é que o mundo vai se transformar
daqui para frente, como é que ele será no futuro. Todas essas informações, elas são muito presentes no nosso dia a dia, a gente ouve isso o tempo todo. Mas nós nunca nos perguntamos qual é o tamanho do amor que nós vamos sentir conforme a gente for evoluindo. Hoje nós podemos ter preconceito, e até mesmo conceito, não é necessariamente um preconceito. Nós temos razão de pensar daquela forma. Só que nós não pensamos de uma forma acusadora. Nós pensamos de uma forma amorosa. Então nós veremos que aquilo que nós sentimos hoje vai se transformar com o tempo. Porque nós vamos entender exatamente a imortalidade do espírito em toda a sua abrangência, a necessidade do amparo que todos nós teremos. É muito interessante que algumas experiências que espíritos vivem no mundo espiritual para poderem modificar o modo que pensavam quando estavam encarnados. Então a gente acha que as provas e expiações acontecem apenas aqui durante a nossa vida física. Por exemplo, vamos imaginar que eu seja um espírito, um indivíduo extremamente preconceituoso com relação, por exemplo, à raça negra. Sou descendente de negros por um lado, de alemães por outro, aí chacoalhou, virei eu. Então vamos imaginar que eu seja um indivíduo preconceituoso com relação aos negros. Ao desencarnar, não será difícil receber como incumbência o trabalho junto a espíritos que viveram nessa condição, ou dentro dessa raça, para que eu possa perceber o espírito e não a cor da sua pele. Quando eu pego, por exemplo, um criminoso que durante aqui a nossa vida física praticou todas essas atrocidades, não será difícil eu ser designado para uma tarefa ajudando no desenvolvimento e reequilíbrio desses espíritos. Com todo o preparo, com todo o cuidado, com toda a competência, mas eu estarei junto deles para poder perceber o indivíduo e não a condição dele, não o erro que ele praticou. Então, se nós podemos evitar que isso aconteça conosco no futuro, sabendo que a evolução é inevitável, e essa evolução não representa apenas essa visão exterior de eu me tornar um espírito de luz. A minha evolução será exatamente um espírito capaz de amar cada vez mais. Isso é inevitável. Todos nós estamos condenados à felicidade. Já falei isso para vocês. Só que essa condenação à felicidade não é nós sairmos rindo o tempo todo, nós ficarmos olhando para as flores, para as borboletas, admirando o sol. Essa felicidade vai depender exatamente do amor que nós temos dentro de nós. Quanto mais radiante é o nosso altar íntimo, maior será a nossa felicidade. Então nós podemos esperar que as coisas aconteçam por uma força natural, ou nós podemos trabalhar agora para fazer com que esse sentimento comece a se desenvolver a partir de agora, ou se desenvolva com mais intensidade a partir de agora. Olhemos para as pessoas, olhemos para o mundo, para os necessitados, para os criminosos, para aqueles que são os deserdados da sociedade, como espíritos vivendo experiências difíceis, e que eles estão sendo amparados e estão sendo amados, e que nós podemos colaborar também. Se não de uma forma direta, pelo menos mentalmente, através das irradiações do nosso pensamento, através das nossas preces, através das nossas ações quando for possível. Porque é através desse exercício que nós vamos desenvolver esse sentimento dentro de nós. Então diz assim Emmanuel, para a gente fechar o nosso estudo. O cristão acordado é aquele que tem consciência da realidade que vive. Caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade frente à perturbação, o bem à vista do mal. Teve uma situação que nós vivemos no nosso trabalho, em que nós tínhamos que observar uma situação que era problemática. E aí então começamos a apontar os erros. E dizer esses erros, né? Tal coisa está errada, fulano fez coisa assim que não devia ter feito. E a melhor forma de mudarmos a forma de agir, exatamente glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia,
a serenidade perante a perturbação, o bem à vista do mal, é nós sempre trabalharmos para construir algo que está errado, e não para acabar de destruir aquilo que foi construído equivocadamente. O que significa isso? Em vez de pensarmos assim, é até uma questão de neurolinguística. Você pode dizer assim, uma criança, por exemplo, não solte essa corda senão você cai. É uma forma de você expressar aquilo que pensa. Mas você pode dizer para ela, segure firme a corda senão você cai. Então você pode negar, demonstrando uma autoridade, ou você pode incentivá-la a se tornar mais segura. Você pode dizer assim, isso que você fez está errado. Pode ser uma realidade. Mas a gente pode dizer, se você fizer assim, fica melhor. Aí a gente muda exatamente a perspectiva, dizendo a mesma coisa. Então, o otimismo na linguagem, o otimismo nas ações, o otimismo no modo de pensar, isso faz com que nós nos desenvolvamos cada vez mais intimamente. Que nós aprendemos a sempre ver o lado positivo de tudo. E, infelizmente, nós estamos constantemente bombardeados de situações que para nós são provocadoras, seja no universo político, no universo esportivo, no universo cultural. A gente sempre critica, fulano não presta. A gente poderia dizer, procure uma coisa melhor. Então, são atitudes simples que, através dessa reeducação dos nossos sentimentos, do nosso modo de pensar, transformam-nos intimamente de uma forma profunda, mas que nós não aprendemos ainda. Mas é hora de começarmos a praticar. Muitas coisas são óbvias, mas nós ainda não temos capacidade de exercer aquilo. Exatamente porque dentro de nós ainda existe muito sentimento negativo. Se nós buscamos então esse autoconhecimento, nós somos capazes de começar a promover essa transformação de uma forma mais real, policiando os nossos pensamentos. Eu não posso pensar isso, eu não posso agir assim, eu não posso falar isso. Existe muita coisa que nós podemos modificar através de situações simples e que vão repercutir de uma forma muito intensa nesse altar íntimo que nós estamos construindo. O Negrão colocou, né, todos temos qualidades e defeitos ainda a trabalhar em nós mesmos. Estar encarnados é a prova disso, né? Mas não precisamos esperar a natureza agir. Nós podemos tomar a iniciativa de buscar essa transformação. O fato de abraçarmos uma filosofia como a doutrina espírita já é para nós um atestado de intenção. Intenção. Não necessariamente um atestado de realização. Se nós temos a intenção, vale agora o trabalho. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende para conter as suas más inclinações. Então ele depende de uma ação, não apenas de uma intenção. Então, meus amigos, essa é a nossa mensagem de hoje. Observemos sempre o nosso altar íntimo. Não importa o local onde a gente esteja, não importa qual é a prática religiosa que a gente realiza. O que importa é exatamente o modo como nós vivemos cada uma dessas experiências. No mundo físico, nós vamos conviver com o mundo físico, com pessoas que pensam assim. Mas o que vai diferenciar tudo isso não é o que a gente faz, mas como a gente faz. A Cindizinha colocou bombardear, essa é a palavra. E fazer isso com as crianças, enchendo a cabecinha delas de não, pode vir a ser a causa de transtornos dificílimos no futuro. Gostei do seguro firme a corda. Pois é uma forma de nós sempre mostrarmos otimismo por tudo, modificando apenas a perspectiva. Que nós somos assim. Dizer, por exemplo, eu não gosto daquela pessoa. Ou dizer assim, aquela pessoa ainda tem uma certa dificuldade para poder se relacionar, para poder lidar com as coisas. Uma simples mudança de palavra muda a energia com que nós impregnamos aquilo que nós estamos dizendo. E esse exercício começa a nos contaminar intimamente, fazendo com que nossos sentimentos se tornem cada vez mais reais, mais verdadeiros, mais concretos, de uma forma extremamente positiva. E cada mudança dessa vai ser aquele tijolinho
que nós colocamos no nosso altar íntimo que vem sendo construído gradualmente. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, deixo para vocês então essa mensagem, é o texto número 93, altar íntimo. Leiam depois para fazerem uma reflexão, né, novamente ler, reler quando for possível. E aí então, certamente se nós absorvermos esses ensinamentos,